Então, aula de circuito paralelo. Coisas importantes tem que saber do circuito paralelo. Neles, a tensão dos resistores é a mesma, ou seja, a tensão nesse resistor aqui, esse é o símbolo de resistor, para quem não sabe, esse é o símbolo de uma bateria, recapitulando. A tensão nesse resistor vai ser igual nesse resistor, que vai ser igual nesse resistor, sempre que tiverem essa configuração aqui. Pode ter resistor aqui, deixa eu marcar aqui. Pode ter resistor aqui? Não, não pode. Não pode. Não pode ter resistor ali. Não pode ter resistor aqui, não pode ter resistor aqui, não pode ter resistor aqui, não pode ter resistor aqui. Ou seja, só pode ter resistor aonde está assinalado os resistores que eu fiz. Só pode ter resistor assim. Posso botar um outro resistor aqui? Claro que ele está em paralelo. Não pode ter resistor aqui ou em outro lugar, porque senão já não é mais um circuito paralelo, é um circuito misto. E o circuito misto vai ser... Eu vou introduzir ele, mas não vai ser o foco dos vídeos. Outra coisa, a corrente se divide. A corrente IT, a corrente total, no caso essa rosa, ela vai se dividir aqui. Vai ter uma corrente I1 aqui, uma corrente I2 e uma corrente I3. Esqueçam esse cara aqui. E IT, a corrente total, vai ser a soma de I1, I2 e I3. Tá, mas eu não estou entendendo nada. Tá, vamos ver isso mais com calma. É bem tranquilo também. Tá, os procedimentos para resolver. Bem, a gente reduz a um circuito sério, sempre vamos reduzir um circuito sério para essa análise mais primitiva, para próximas aulas não tanto, porque daí já vai ser a análise de circuitos em si, por lei de Kirchhoff. Calcular a corrente total, que é a corrente dissipada pela fonte, e calcular a corrente individual de cada resistor, que é muito fácil também. Lembrem-se que a tensão é a mesma, pois a fonte está em paralelo com os resistores, ou seja, esse resistor R1 aqui, que eu chamei agora, ele vai ter a tensão VT, vamos supor que seja 24 volts aqui. Aqui vai ser 24, nesse resistor aqui também vai ser 24, nesse resistor aqui também vai ser 24. Legal. Vamos seguir os nossos procedimentos. Lembrando que isso daqui, como tem resistor aqui, já não é um circuito em paralelo. Isso é um circuito misto ou série paralelo. É uma nomenclatura mais antiga. Ah, mas por que não é um circuito paralelo? Eu te falo por quê. Porque quando tem uma corrente, um circuito assim, vai ter uma corrente aqui, e a distribuição das correntes não vai ser a mesma do circuito paralelo lá de cima. Se atentem a isso. A corrente que viria para cá não seria a mesma corrente se esse resistor não existisse. Ou seja, a corrente se redistribui. Gera uma outra corrente aqui chamada IX, por exemplo. Gera uma outra corrente aqui que vai ter um valor diferente e altera todos os valores de corrente, altera esse daqui também. Se a gente tirar esse resistor aqui, por exemplo, vira um circuito paralelo e as correntes em todos os resistores mudam. As correntes em todos os resistores mudam. Isso é muito importante saber. Ou seja, por a corrente se comportar de uma maneira diferente, isso daqui não é um circuito paralelo. Ou seja, até a tensão que está aqui, ok, aqui seria 12 volts. Vamos tirar aqui para não ficar tão poluído. Aqui seria 12 volts. 12. Mas aqui, ó, se lembram que aqui no resistor R5 era 12 volts, se esse resistor de R7 não existisse, aqui já não vai ser mais 12 volts. Aqui vai ser um valor, por exemplo, 6 ou
3,5 ou algum valor que dividido por 2 daria... Algum valor que multiplicado por 2 daria 6. Aqui, como eles são iguais, seria, por exemplo, 3 e 3, que somaria e daria 6. Mas já não seria mais o circuito paralelo. Mas não se preocupem com isso por enquanto. Vamos calcular o circuito paralelo em si. Vamos ver aqui. Primeira coisa, comecei o circuito. O que eu tenho que fazer? Boto na minha cabeça que aqui todos esses resistores aqui vão ter a mesma tensão, ou seja, a tensão da fonte. Vão ser 24 volts. Oh, que legal, né? Já temos a tensão em cada resistor. Aqui vai ser 24 volts. Boto aqui 24 volts para não me confundir. Já tenho a tensão. Aqui também vai ser 24 volts. E aqui também vai ser 24 volts. Vamos lá, circular. Pronto, já resolvi um dado aqui. Já tenho um dado para me auxiliar nos cálculos. Mas primeiro vamos calcular a resistência total. De novo, vamos se lembrar da nossa lei de Ohm, que é a formulazinha. V é igual a R vezes I, que é a corrente. Para calcular a resistência total aqui, não pode somar, como a gente vinha somando antes. A fórmula é assim. Tem que fazer um resistor vezes o outro e dividir por o resistor mais o outro. Ou seja, spoiler, seria esse resistor vezes esse resistor, 300 vezes 300, dividido por 300 mais 300. Mas eu não vou fazer assim porque essa forma é muito chata de ser feita. Existe uma forma mais fácil. A forma mais fácil é que tu soma o inverso dos resistores e faz depois o inverso desse resultado. Como assim? Vai ser assim, ó. Faz assim. 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, e isso na calculadora ao menos 1. Bote o menos 1 ali. Acho que até as calculadoras mais básicas fazem isso, se não me engano. Agora eu vou fazer isso na calculadora. Para quem estiver procurando calculadora, eu indico o HP Prime, calculadora da HP, que tem um aplicativo grátis no Play Store e Apple Store, se não me engano também, e que tem emulador para PC. Ela é bem boa e é bem fácil fazer esses cálculos. Vamos calcular a resistência total agora. É 300, 300, um spoiler. Quando é dois valores iguais, a resistência equivalente entre eles, que vai gerar um resistor equivalente, vai ser sempre a metade. Ou seja, qual é a metade de 300? Quando os resistores forem iguais só. A metade de 300 é 150. Ou seja, seria o resistor equivalente R23 seria 150, que seria a soma simbólica de R3 com R2. Ok? Vamos botar esses valores. Vou trocar de mouse, gente. Se der, eu vou comprar uma mesinha digitalizadora quando der. Mas eu vou tentar fazer os números mais compreensíveis possíveis aqui para ajudar. Essa aula vai ficar um pouquinho mais longa, mas eu vou tentar acelerar. Aqui já não era 300. Vou apagar esses 3 que ficou muito feio. Quem quiser pular o vídeo enquanto eu estiver só escrevendo, não tem problema. Depois volta um pouco, senão entendeu. Aqui, ó, eu botei 300 de novo. Que coisa. 450. 450. No fim eu fiz ao contrário, né? Era para ser... Os números estão ao contrário aqui, ó. Note isso, mas a ordem não importa.
A ordem dos números não importa aqui, não tem importância. 450. 450. Isso a menos 1. Bota isso na calculadora e vamos ver quanto é que dá. Façam aí para treinar. Vocês muito provavelmente não vão resolver circuitos assim, análise de circuitos. Isso é uma introdução para vocês analisarem o circuito de uma forma usando métodos mais sofisticados. Isso vai ser uma ferramenta para a análise de vocês, para vocês verificarem se o resultado está certo, verificarem se o circuito está bem dimensionado. Vocês não vão resolver circuitos assim. Isso é um conhecimento prévio para vocês entenderem melhor o conteúdo. Quem entende melhor isso erra muito menos o circuito. Realmente erra muito menos. Botei aqui na calculadora 112,5. Tá certo? Tá errado? Não sei. Depois eu vou conferir. Se estiver errado, eu corrijo aqui mesmo. Mas provavelmente tá certo. Já vamos conferir isso. Vou botar aqui para baixo. Agora, lembrando da nossa lei de Ohm, vamos calcular a corrente. Mas primeiro voltamos aqui. Isso é um símbolo que pode aparecer. Isso aqui é o sinal de uma fonte de tensão. Uma fonte de tensão. Vamos ser didáticos aqui. Vou botar fonte de 12 volts. Ó, isso daqui é uma fonte. Pode ser isso daqui. Isso aqui pode ser uma fonte. Isso daqui pode ser uma fonte que está representada ali. Fonte regulável. Pode ser isso daqui, ó, também. Não vou fazer propaganda para AliExpress aqui. Pode ser várias coisas. O circuito resultante é esse circuito aqui. Ou seja, aplicamos o primeiro passo. Reduzimos, vamos voltar ao primeiro passo, reduzimos a um circuito em série para facilitar os nossos cálculos. Que é esse valor aqui, RT, que é 112,5 ohms. Não vou botar o valor aqui só porque é chatinho de escrever. E o valor aqui da tensão não muda. Agora nós podemos calcular a corrente. Sabendo que V é R vezes I, I vira incógnita, então, como ela é incógnita, é V dividido por R. Ou seja, I é V sobre R. Eu vou ter que fazer uma segunda parte. Voltamos daqui a pouco. Próximo vídeo.